Olá pessoal, tudo bem? Sou Eduardo, engenheiro agrônomo, e hoje vamos estar falando aqui principalmente sobre uma das partes importantíssimas, a questão da produção, que é justamente a semente. Vamos estar falando um pouquinho de como conhecer e como estar selecionando as sementes para o melhor cultivo e o melhor plantio. Dessa forma, sementes, quando falamos de sementes é o ponto principal, aonde vai iniciar uma nova cultura. Se for pegarmos aqui a história da semente, o conceito de semente, a evolução da semente em si, todos nós, ou alguma situação, sabemos muito bem o desenvolvimento da semente. É onde começa uma nova vida, é onde se vem e é onde tem esse plantio até formar uma árvore. E essa árvore, assim de se propagar, afinal, todo ser vivo vai nascer, crescer, reproduzir e morrer. Na parte da reprodução, novamente vai se envolver a semente. É assim então que ocorre principalmente com as plantas mais conhecidas, que é o caso do feijão, do milho, do trigo, do arroz, do café, da melancia, do tomate, dentre outras. Nesse caso, temos também outra situação, pode passar. Nesse caso, temos também outras sementes que são conhecidas, que é o caso principalmente também do trigo e outras situações, e assim os cereais se desenvolveram no mundo alimentando boa parte da nação. É assim então que é o conceito da alimentação. Boa parte da alimentação do mundo, até pelo seu transporte, armazenamento e toda a concentração de genética, se concentra justamente nas sementes. Entretanto, algumas outras plantas, você não vai utilizar algumas outras plantas, você não utiliza a semente. Você vai utilizar o processo de utilização de mudas. E nesse caso, por exemplo, vamos ter aí cana de açúcar, que são as mais conhecidas, as gramas de forma geral, abacaxi, mandioca, banana, batata. E aqui vamos estar demonstrando principalmente o conceito de cada uma. É fácil de você ter sementes, mas quando nós falamos de muda, da propagação de mudas, vamos ver justamente o que ela condiciona as próximas gerações. Nesse caso aqui, por exemplo, estamos vendo mudas de cana, uma tecnologia nova que já se passa através de pequenos toletes. Então, através das mudas de cana, nessa primeira foto, nós já vemos as mudas de cana como já estão sendo comercializadas, as coroas e principalmente filhotes e rebentões da propagação do abacaxi e também sementes que nós chamamos semente de batata inglesa ou batatinha, que na verdade são pequenas batatas que vão ser propagadas, aumentando assim seu tamanho. Nesse outro caso também, quando nós falamos da propagação e da evolução dessas mudas, temos também a questão da batata doce, como nós já conhecemos ela, que ela é propagada também através dos talos, como nós conhecemos. A questão da maniva, que é uma parte importantíssima na questão dessa semente maniva, de ter a propagação, de como vai ser a importância que ela tem, e também a questão da bananeira, que é tão importante também que você pode utilizar e principalmente condicionar ela a uma propagação através das mudas e não mais de sementes. Nesse caso então, vamos falar um pouquinho da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, sim, ela é uma planta e também ela tem semente. Utilizamos ela no plantio de mudas. Volta. A cana-de-açúcar, ela tem sim sementes. Só que nesse caso, a semente dela é uma semente inviável. Por quê? Porque justamente isso, ela solta a semente através de seus pendões, só que plantar semente de cana-de-açúcar, as sementes são na sua maioria inviáveis. Nesse caso, então, a gente tem que fazer a propagação de mudas. Assim também como a mandioca. A mandioca, então, como nós conhecemos também, o plantio dela é feito de mudas, só que a mandioca também produz sementes. Novamente aquela situação, temos uma planta que tem a propagação através de mudas, só que elas têm sementes. Mas por que não utilizar sementes? Pode passar. Por que não utilizar sementes? A utilização de sementes, elas são viáveis justamente em algumas situações. Se eu pegar a semente, por exemplo, que é uma semente de aipim, o que é uma semente de aipim? A semente da mandioca mansa. A semente da mandioca mansa, ela pode plantar. Vai gerar sim uma planta viável. Só que com um grande problema. Uma semente de aipim gera e vai demorar 5 anos para produzir a raiz que nós conhecemos. E além disso, vai dar uma raiz apenas, que é chamado pião em algumas regiões. E além disso, mesmo sendo semente, vai sair o pião ou a mandioca brava. Por que isso? Porque a semente muda a característica da planta. Quando nós temos uma planta e ela é plantada através das sementes,
as sementes mudam a característica dela. Enquanto nós utilizamos principalmente a questão das mandiocas. E por que é feito, então, ao invés de plantar semente, plantar as manivas? Planta-se as manivas, que é uma parte da planta. Essa parte da planta, ao ser plantada, hoje tem variedades, e com menos de um ano você tem a mesma mandioca. Observe então, se eu plantar maniva da mandioca mansa, eu vou colher a mandioca mansa. Se eu usar maniva da mandioca brava, eu vou estar colhendo mandioca brava. E não só um peão, como nós vimos, mas sim várias. Então, a seleção natural fez com que escolhêssemos sementes, e as sementes vão ser mais viáveis. Algumas plantas, sim, compensam ser plantadas de semente. Outras são utilizadas justamente as mudas, porque melhora a sua produção, tem a melhor forma de produção, e além de ter a melhor forma de produção, não muda a característica, porque a semente muda a característica das plantas. A propagação por mudas, não. Essa é uma das tendências de utilizarmos sempre algumas propagações por mudas e não por sementes. Quando falamos de sementes, então, observamos que muitas das culturas que nós conhecemos hoje vêm e já teve sementes no passado. A fruta de palma, por exemplo, a fruta de palma, que nós conhecemos a palma como um elemento específico hoje, ela tem sementes. E as sementes podem ser utilizadas para o seu plantio. Só que nós sabemos, vai demorar muito mais tempo, vai condicionar muito mais tempo. Calma. Hoje, a semente de palma, ela pode sim ser utilizada a semente no seu plantio, só que ela vai demorar muito mais tempo para produzir. Essa produção da semente de palma por semente tornaria-se inviável. Assim também, nessa foto abaixo, nós temos também a banana. A banana veio de uma espécie onde tinha sementes. Essas sementes da banana, então, elas foram melhorando, tinha semente em grande quantidade, até mesmo pouca mucilagem, pouca massa, pouca polpa, banana. Então, na seleção natural que se fez, se eu plantar semente, cada vez mais teríamos mais sementes dentro da banana. Fizemos uma seleção, então, de plantar por mudas. As mudas, então, são utilizadas principalmente para aumentar a sua polpa e as sementes vão desaparecendo ou desapareceram quase completamente. E assim também com a batata doce. A batata doce, na sua propagação, inicialmente veio sim através de sementes. Essas sementes foram mudando com o passar do tempo. Utiliza-se, ao invés de sementes, vamos utilizar batatas, e as batatas se propagam muito mais. Utilizam-se ramas, e ao invés de ramas, vamos ter batatas em maior quantidade e em tempo muito mais rápido. Nesse caso, então, a propagação por sementes de algumas plantas tornou-se inviável, enquanto a propagação de muda, por ser mais rápido e ao mesmo tempo conseguir mais, aumentar minha produtividade e ter principalmente massa e alimento, que é o que eu quero, foi utilizada. Nesse caso, então, quando nós falamos de sementes, devemos então que as sementes levou a termos diversidade nas coisas. Nesse caso também, a mandioca então era de semente, e através das sementes começamos a ter diversidade. Depois dessa diversidade alcançada, nós começamos a ter a variedade. Então, nesse caso, vamos analisar as diversidades. Temos aqui uma mandioca, que é diferente, uma cor mais avermelhada. Se eu plantar a semente dela, ela perde a característica, então eu planto o aipim dela, justamente para ter essa característica da mandioca em si. Uma mandioca roxa, tipo beterraba. Outras variedades, além da mandioca roxa, temos também essa, que ela é mais simples, mais fininha. Outras maiores, no porte maior, né? E aí, se formos colocar, pode ir colocando, vai ter diversas formas, diversos tamanhos, cacau, formosa, guaíba, Recife. São outras e outras espécies de mandioca que, a partir de sua formação, a partir de sua formação e da sua diversidade, os índios, ou até mesmo os melhoradores, escolheram principalmente plantas mais viáveis para se trabalhar. Nesse caso, então, esse plantio mais viável gerou no Brasil aproximadamente 4.000 variedades de mandioca. Então, assim, são diversas variedades. A variedade mais produtiva, de acordo com a região, ela vai ser estudada. A variedade mais resistente à praga vai ser avaliada. Então, nesse caso, quanto mais diversidades temos, quanto mais variedades temos, melhor justamente para a propagação e principalmente para achar a que melhor o mercado aceita e que mais as pessoas querem. Pode. Assim como na mandioca, talvez aqui para alguns estamos relembrando a história,
tínhamos também uma diversidade de milhos e espigas de milhos. Os milhos, se você for analisar na história dele, afinal foi muito utilizado na América Latina, principalmente na América Central, pelos Incas e Maias, eles utilizaram de uma diversidade de espécies. Essas diversidades, tínhamos uma diversidade de variedades. Essas variedades que foram colocadas e principalmente estudadas, principalmente pelos indígenas na época, gerou uma adaptação muito grande aos índios, e isso levou principalmente à produção de alimentos em cima da base do milho. Esse estudo foi fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade. Os maias, por exemplo, tinham uma grande variedade, um banco de espécies muito grande dos índios. Os astecas também tinham uma enormidade de variedade de milho. Então isso condicionou principalmente a selecionar os melhores e principalmente propagar uma espécie mais viável. É assim que é a história de algumas sementes, e isso também deve ser replicado várias vezes. Buscar a semente, identificar a semente justamente para facilitar esse plantio e principalmente a propagação das espécies. Nesse caso, por exemplo, vemos aqui a diversidade. Vocês estão imaginando aqui vermelhos, roxo, de pipoca, o amarelo, o próprio asteca em si. Então são variedades que vão estar aparecendo e principalmente necessitando. A nossa realidade aqui, tínhamos diversidade de milho. Com o passar do tempo, necessitamos dessa mudança e dessa adaptação e percebemos que perdemos principalmente em nossa região essa variedade. Assim como tinha o amarelão, o catetinho. Nesse caso então, temos as sementes transgênicas destinadas e principalmente pensadas ao agronegócio e principalmente ao sistema de produção de grande escala. Assim, o melhoramento que tem está relacionado principalmente ao controle de pragas ou então na resistência de plantas a esse processo de produção. Observamos então, e vamos sintetizar um pouquinho aqui, o esquema de produção de uma semente transgênica. A semente transgênica é basicamente feita em laboratório, a parte estrutural dela é feita em laboratórios por pesquisadores, onde eu consigo retirar a parte do DNA ou RNA das bactérias, DNA mesmo, onde eu consigo retirar a parte do DNA das bactérias, e esse DNA de bactérias ou qualquer outro ser vivo, eu consigo inserir através do laboratório ele em plantas e até mesmo em outras formações. Observamos então que esse procedimento das sementes transgênicas, eu utilizo esse DNA e ele é colocado em laboratório em uma planta. Essa planta começa a reproduzir e ter aquela característica desejável de outro animal ou de outra espécie. Assim, após ter uma planta desenvolvida, ela segue seu percurso normal de criação. Seria um processo fácil e até mesmo interessante se fosse principalmente pensando na melhoria de animais e também pensando justamente no sistema de produção que vinculasse, por exemplo, a produção de soja ao Nordeste e principalmente pequenos agricultores. Infelizmente, as sementes transgênicas são destinadas a grandes etapas, como por exemplo, resistência a pragas, resistência também a condicionantes de solo e principalmente a herbicidas, que hoje é um dos fatores que mais comércio tem. Então, nesse caso, são sementes pré-utilizadas assim como tinha o amarelão, o catetinho, para grandes empreendedores, grande negócio, não pensando principalmente no agricultor. Nesse caso, por exemplo, as sementes transgênicas, elas são vinculadas também, principalmente ao poder de grandes empresas. Nessas grandes empresas, observamos então que essa variedade e principalmente a quantidade, o valor de produção está agregado na venda de sementes. As sementes transgênicas hoje são proibidas a replicação dela para a produção de novas sementes. Nesse caso, se eu tenho uma semente que é muito viável, uma semente de milho, que vai produzir muito bem, resistente ao glifosato, ou então eu tenho a semente de milho que é resistente a outros herbicidas, essa semente, após ser replantada, isso é um crime. Então, nesse caso, condiciono principalmente a comprar sempre sementes novas. Então, a semente ela vai ter que sempre ser comprada na mão de grandes empresas. Então, só para termos ideias, a tecnologia da semente de produção de milho hoje, através de sementes transgênicas, custa em torno de R$ 400 e a semente de soja fica em torno de R$ 700 a R$ 800 a compra desse material. Então, você paga, sim, caro para ter uma semente que tem valores para mercado, só que quando analisamos ela no fator comercial, nós sabemos que para o agricultor, o pequeno agricultor, essa é inviável.
São fatores também das sementes transgênicas que devem ser relacionados. O milho transgênico, como uma característica específica da própria empresa e da própria seleção, foi um milho que ele é duro. Essa dureza parece, como se fala, ou como alguns agricultores falam, parece uma massa plástica. Tanto é que, para ser absorvido, para ser consumido pelos animais, hoje já vem em forma de fubá, porque o próprio milho inteiro ele não tem uma boa aceitação dos animais. A soja, o gosto da soja, muda-se o gosto da soja, então esse teor proteico da soja nós conseguimos manter, só que algumas características ainda não foram totalmente organizadas. Nesse caso, principalmente o milho e principalmente a soja, que são utilizados na alimentação, hoje torna-se necessário fazer farelos para a absorção desses animais. E não se sabe ainda, principalmente, o que pode ocorrer daqui a 10, 12, até mesmo mais anos, depois da grande utilização dessas sementes. Percebemos então que aí vai ter prós e contras do uso de transgênicos. Nessa situação então, ao invés de ter uma estrutura em si, além de prós e contras, utilizado por essa foto, vamos especificar então principalmente segundo alguns estudiosos. Pode passar? Prós ao conhecimento, ou seja, para quem vai sempre defender as sementes transgênicas, vai colocar principalmente a utilização do conhecimento científico, como se ele fosse a base de tudo, e ele principalmente envolve o conhecimento científico, podendo ser utilizado através de mais pesquisas, cada vez mais pesquisas. Isso facilita bastante, principalmente quem utiliza e quem tem o conhecimento específico em mãos. Hoje, geralmente, grandes empresas. Outra situação são sementes de qualidade, eu posso aumentar esse teor nutritivo das sementes. Então, eu posso ter muito bem um milho com um teor proteico maior do que o milho que eu tenho. Ou até mesmo uma variedade que vai utilizar através da semente transgênica. Eu posso colocar uma característica, por exemplo, um arroz com uma necessidade de ferro. Basicamente um arroz que serviria contra a anemia. Então são situações que isso sim pode ser desenvolvidas por pesquisas. Além disso, eu posso melhorar a produtividade, também posso melhorar as resistências dessas pragas e também, se eu estou melhorando isso, eu vou reduzir custos. Só que tudo isso pensando em grandes empresas. Outra situação que tem é que essas tecnologias, afinal eu estou melhorando uma planta, estou adaptando ela ao melhor conhecimento, ela vai utilizar muito melhor solo, utiliza-se mais o plantio direto e também vai evitar o procedimento de principalmente erosão do solo. Então nesse caso temos fatores prós que são muito aceitáveis na agricultura para grandes empresas. Só que quando levamos isso ao contra, ou seja, quem é contra principalmente ao processo dos transgênicos, utiliza isso aqui como um fator também que deve ser muito observado. Nesse caso, então, principalmente se eu trabalho com semente transgênica, eu não posso fazer uma mistura, eu não posso agregar uma semente à outra. Nesse caso, então, os agrossistemas geralmente são ignorados e principalmente também eu vou ter problemas ambientais. Alguns indicam que reduzem, outros falam que, como a natureza é livre, ela se adapta muito melhor, provocando problemas. Nessa característica dos contras, toda a tecnologia dos transgênicos hoje, a grande maioria, toda não, mas a grande maioria dela atende só a grandes produtores. Não se tem, por exemplo, sementes transgênicas adaptadas a pequenos agricultores e agricultores familiares. É uma tendência do mercado, então, adaptar sempre a grandes produtores e principalmente a grandes empresas. Além disso, também vai aumentar algumas pessoas, como nós já falamos da qualidade do milho, algumas pessoas têm reações alérgicas, então aumenta-se o teor de alergias e casos de alergias em pessoas que muitas das vezes podem provocar até mesmo a morte. Afinal, a alergia para algumas pessoas pode provocar essa contaminação e automaticamente também intoxicação em pessoas e animais. Se eu tenho uma natureza que se adapta, entra em outro ponto. Insetos não deixam de existir. Doenças, pragas não deixam de existir, elas só se adaptam. Nesse caso, então, quanto mais resistente é a planta, quanto mais característica de resistência tem a planta, os insetos se adaptam muito bem a isso também. Nesse caso, percebemos e principalmente podemos ter super pragas, como comentei, algumas lagartas que dariam no milho, elas passam a ser utilizadas principalmente por não conseguir consumir esse milho, atacam capins. Nesse caso, então, eu consigo ter lagartas, pragas, besouros, percevejos, adaptando sempre de uma espécie para outra. Isso pode provocar principalmente super pragas e necessitar ainda mais de agrotóxicos.
Nesse caso também, como eu estou criando uma planta resistente, alguns animais não conseguem se adaptar a isso, algumas plantas não conseguem se adaptar a isso, automaticamente também estou reduzindo essa biodiversidade ao redor da planta. E, nesse caso, as próprias plantas, elas conseguem ser consideradas ervas daninhas. Existe uma produção, por exemplo, onde o plantio de soja e de milho são utilizadas plantas transgênicas. Hoje, por exemplo, para se cultivar a soja, eu tenho que passar veneno no milho. Só que o mesmo veneno, ele não é aceito. Nesse caso, então, eu tenho uma cultura intercalada entre soja e milho, levando ainda prejuízos maiores. O que era necessário, então, reduzir a quantidade de agrotóxicos, hoje eu estou utilizando muito mais herbicidas e o milho, que era uma cultura benéfica, hoje torna-se uma praga. Nesse caso, então, a gente percebe que o uso disso pode muito bem prejudicar, ao invés de melhorar essas informações. É uma fonte de Luciana de Cielo e Maria Clara Coelho. Então, elas observaram isso e, principalmente, há questionamentos disso relacionados à questão de agroecologia. São conceitos específicos, então, de trabalhar, ao invés de trabalhar com sementes vindas de fora, através de sementes híbridas e sementes transgênicas, trabalhamos, então, com nossas sementes, as nossas sementes crioulas. Sementes crioulas ou sementes nativas, já selecionadas por nossos agricultores, ela tem uma importância enorme, principalmente em manter a qualidade genética e já serem adaptadas em nossa região. Essa seleção, com o passar do tempo, foi selecionando, através de seleções massais, foram selecionando, através da seleção massal, foi selecionando o melhor milho para a melhor região, o melhor feijão para a melhor situação de pragas, a melhor estrutura para melhor adaptar a tecnologia do agricultor. Essas sementes crioulas, então, direcionadas a milho e feijão, já é feita, e aí também direcionamos não só as sementes, como também as manivas e manaíbas que nós temos. Nesse caso, então, nós temos que, principalmente, aprender, semear e cultivar. Observamos aqui, então, esse consenso, a utilização, o compartilhamento de sementes crioulas, elas que são muito mais resistentes, já adaptadas, tem uma característica enorme na utilização e na mistura dessas sementes. Pode passar. Assim como nós falamos do feijão, e aqui vamos relacionar principalmente a esses, muitos conhecedores desse assunto. Sabemos também, então, que podemos utilizar. Então, temos variedade, como enxofre, fradinho, branco, carioca, rosinha, roxinho. De acordo com o que você achar melhor, e principalmente a essa adaptação, você faz seu plantio. Esse plantio, pelo conhecimento técnico, pelo conhecimento científico, pelo conhecimento do agricultor com o campo, ele sabe a melhor época de ações e principalmente esse conceito. Essa é uma fonte de Luciana. Luciana se adapta melhor à região de seca, o qual se adapta melhor à região do terreno. Então, na verdade, faz-se necessário adaptar tecnologia a essas sementes. E essas sementes têm um potencial muito melhor quando comparado ao seu desenvolvimento. Nesse caso, então, um grande problema que tínhamos anteriormente era o armazenamento, que era feito em barricas e dava muito caruncho, então perdia-se muita semente de qualidade. Hoje, com armazenamento em garrafa PET, como pode ser feito, como estamos percebendo, você guarda essa semente, você compacta bem ela e principalmente nessa compactação você tem um ganho, principalmente de material genético de um ano para o outro, podendo chegar até 2. Recomendamos então guardar sementes para fazer principalmente o plantio de outras etapas, mantendo sempre sua característica. Nesse caso então, quando nós falamos de plantio, é uma coisa que chama bastante atenção. Ressaltamos aqui então que o plantio ele deve ser adaptado à tecnologia de cada agricultor. Pensando nas sementes híbridas, ela é feita de uma forma única. Então é plantado tudo ao mesmo tempo, porque a planta ela vai crescer do mesmo jeito, vai desenvolver do mesmo jeito, vai sementear do mesmo jeito, secar do mesmo jeito. Quando nós trabalhamos então com o plantio das sementes crioulas, percebemos então que ela, no próprio sistema, ela se adapta. De acordo ao plantio que eu faço, algumas plantas nascem mais rápido, outras menos. Só que depois, no procedimento de colheita, ela tem diversidade. Automaticamente, algumas são mais resistentes a pragas e outras não. E também, quando nós levamos ao processo de colheita, o que é muito comum em nossa região, existe milho de 60 dias, milho de 90 dias, 120 dias. Então, o processo de colheita ele não é feito ao mesmo tempo, ele é feito intercalado. Então, é muito comum eu ir numa propriedade, quando eu tenho um plantio de milho já desenvolvido, eu achar inicialmente, nos 60 dias, um milho para eu comer o curau, ou o mingau, como nós falamos. Ou, como se diz na região de cima, próximo de Feira de Santana, canjica. Observamos então que esse milho verde vai ser utilizado
um período. Após uma semana, eu vou ter milho verde e automaticamente um milho já seco. Chegando aos 15 dias, eu tenho milho verde, eu tenho milho no ponto de pamonha e tenho milho começando a soltar pendão. Observamos então que a semente crioula, ela adapta principalmente ao sistema de produção e à alimentação da agricultura familiar, podendo muito bem chegar aproximadamente até mais ou menos 120, quase 150 dias, eu ter milho pendoano, milho de mingau, milho de pamonha e milho seco para dar aos animais. Então a sustentabilidade provocada pelas sementes crioulas e desenvolvida em nossa região, ela se torna muito mais viável do que a utilização de plantas transgênicas e plantas híbridas. Nesse caso, então, recomenda-se sempre utilizar variedades, e quanto mais variedades de planta utilizarmos, melhor. Podemos, então, utilizar feijões mais rápidos, ciclo precoce, e também feijões mais tardios, justamente para provocar essa sustentabilidade e a segurança alimentar, desenvolver melhor essa característica dentro das nossas propriedades. Observamos, então, que as sementes, elas sempre devem ser estimuladas, porque toda semente tem uma história. Observamos então que a semente ela sempre deve ter a história, assim como tem as histórias das explicações do uso a ser utilizado, de como foi plantada, de onde veio, relacionar sempre sementes, as famílias que utilizaram ela na sua escala, as famílias que utilizaram isso cada vez melhor e como utilizaram, como melhorou, como foi utilizado, como foi mais próximo, como foi a reação dela próxima à água ou não. Isso indica principalmente o sistema de conhecimento. E conhecimento deve sempre ser passado. Conhecimento da semente, ela deve ser prioritariamente difundida aos agricultores, principalmente também na sucessão agrícola. Afinal, melhora-se a variedade da semente e melhora-se a semente de acordo com as histórias de sua seleção. É assim que agradecemos e principalmente temos o dever de passar histórias e também entender um pouquinho mais sobre sementes. Muito obrigado. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.